obrigado ao IAC por este belíssimo trabalho que tem feito nestes anos de atividade. E eu queria apresentar-vos para já, muito bom dia à doutora Dulce Rocha, Presidente do IAC, muito bom dia ao professor Rui Pereira, e queria para já passar aqui a bola à Fernanda, que nos vai apresentar, para além de outras coisas, os roll-ups bonitinhos que foram feitos pelo IAC a propósito dos direitos da criança. Fernanda. Obrigada, João Pedro. Então, bom dia a todos os participantes. Cumprimento em especial os 30 anos da ratificação por Portugal da Convenção sobre os Direitos da Criança. A exposição sobre os direitos da criança insere-se no âmbito do uma saúde e o bem-estar e desenvolver-se num ambiente familiar de qualidade. A primeira referência que nós temos internacional, datado de 1924, que foi a Declaração de Genebra, em que foi expressa a necessidade de garantir uma proteção especial à criança. Só mais tarde, em 1959, é aprovada a Declaração dos Direitos da Criança, sendo que o esboço inicial da Convenção data de 1979, Ano Internacional da Criança. Contudo, só foi adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 20 de novembro de 1989, ou seja, 10 anos depois. E foi só a 26 de janeiro de 1990, faz este ano 30 anos, que ela foi assinada por 61 nações e só após ter efetuado o número de ratificações por Estados exigido pelos Estatutos da ONU, a Convenção teve de facto força legal, com grande adesão a nível mundial. Mais de 140 países a assinaram e mais de 80 a ratificaram. Foi o caso de Portugal, que a ratificou a 21 de setembro de 1990. Mas isso o professor Rui Pereira irá falar mais detalhadamente da sua conferência. Da Convenção constam também 3 protocolos facultativos, que vão também constituir, portanto, o tema da conferência da doutora Dulce Rocha. Dizer ainda que dentro dos princípios consagrados pela Convenção estão o direito à vida, ações da sociedade e do Estado em relação à criança. Podemos distinguir 4 princípios gerais. O princípio da não discriminação, isto é, que nenhuma criança deve ser prejudicada de forma alguma por motivo da sua origem étnica, da sua religião, da sua cor, do seu género, do seu idioma, da sua situação ao nascer ou se padece de alguma deficiência. O outro princípio é o interesse superior da criança, quando as instituições, quer públicas, quer privadas, as autoridades, quer os tribunais, tomam decisões acerca da criança, essas decisões devem ter em conta o seu bem-estar, ou seja, devem ser aquelas que lhe ofereçam o máximo de bem-estar e que vá de encontro às suas necessidades. O outro princípio é o da sobrevivência e desenvolvimento. As medidas que tomam os Estados-membros para preservar a vida e a qualidade de vida das crianças devem garantir um desenvolvimento com harmonia nos vários aspectos, quer físico, quer psicológico, quer social, considerando as suas características específicas, as características específicas de cada criança, ou seja, as suas competências, as suas aptidões. E, por último, e não menos importante, o princípio da participação. As crianças, como pessoas e sujeitos de direitos, podem e devem expressar as suas opiniões nos temas que as afetam, e essas opiniões devem ser escutadas e ser levadas em conta na agenda política, económica ou educacional de cada país. E desta forma, sim, se poderá criar um novo tipo de relação entre as crianças e aqueles que decidem por parte do Estado e da própria sociedade civil. Portanto, podemos dizer que os direitos da criança são de facto universais, inalienáveis e indisponíveis. E foi com este pano de fundo, digamos assim, com estes pressupostos, que o Instituto de Apoio à Criança organizou e produziu, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, a exposição Convenção sobre os Direitos da Criança e o jogo gigante Caminho dos Direitos, ambos ilustrados pelo cartunista Nelson Martins, com o objetivo de os seus direitos de uma forma lúdica e de uma forma participativa. E então é essa mesma exposição e o jogo que vamos agora passar a apresentar no vídeo que se segue, apresentado pela nossa colega Cláudia Oteiro. Bom dia, venho apresentar a exposição sobre os direitos da criança, do Instituto de Apoio à Criança, que é dedicada à Convenção sobre os Direitos da Criança. Esta exposição é uma exposição itinerante e que poderá ser requisitada por escolas, bibliotecas municipais
as crianças, para que as crianças possam compreender melhor os seus direitos. Passo então a explicar como é que ela está construída. Temos então 12 painéis em formato roll-up de 85 centímetros por 2 metros e um jogo gigante cujo tabuleiro, tapete, tem as dimensões de 4 metros por 2 metros e meio. E também os adultos serão os peões, mas sobre o jogo falarei um bocadinho mais à frente. Então, relativamente aqui aos nossos painéis, nós temos os 2 painéis iniciais que nos falam da Convenção em geral. O primeiro painel aponta para os 4 princípios gerais da Convenção e para algumas datas importantes que têm a ver precisamente com os direitos da criança e a legislação que tem sido criada para defender e promover os direitos de todas as crianças. Aqui com destaque para esta data tão importante, 1983, precisamente o ano em que foi criado o Instituto de Apoio à Criança. E é muito interessante verificar que foi criado antes mesmo da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. A seguir temos o segundo painel, que nos apresenta de uma forma geral os direitos da Convenção, que, como sabemos, são 54, 42 deles dedicados em particular às crianças e os outros restantes estão ligados às responsabilidades dos Estados-partes. Depois temos aqui então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 painéis que estão dedicados a alguns direitos em particular, direitos esses que nós selecionamos por considerarmos que são de facto muito importantes para que as crianças e também os adultos possam refletir sobre eles. Cada painel está construído pelo título, depois tem algumas palavras-chave que promovem a exploração do tema de cada painel e também tem algumas questões ou algumas frases para que a criança, na companhia do adulto, possa refletir sobre o que significa, por exemplo, o direito à privacidade ou o direito à educação. E depois temos então a explicação dos direitos que estão consagrados na Convenção. Desta forma estão todos os painéis interligados. Depois, em rodapé, temos então uma dica que aponta para o painel seguinte. Finalmente, chegamos ao último painel. É um painel de brincadeira que tem alguns desafios que as crianças podem fazer em casa, na escola, com os amigos, com os colegas, com a família. Portanto, algumas atividades para também desenvolverem esta capacidade de passarem aos outros a mensagem sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança. E também aqui assim esta questão dos desejos ou direitos. Às vezes as crianças confundem um bocadinho estas duas coisas. Afinal, será um direito isto que eu quero ou é apenas um desejo? Ora, muito bem, desta forma temos então os 12 painéis da nossa exposição. Passamos depois para o jogo, Caminho dos Direitos. Neste jogo os jogadores vão encontrar vários obstáculos e também algumas compensações. Ao longo deste jogo também vão encontrar alguma informação, nomeadamente informação que está ligada às linhas SOS Criança e SOS Família Adoção.
Para jogarem, vão receber 50 perguntas que vão explorar a Convenção sobre os Direitos da Criança de uma forma mais detalhada. Portanto, temos aqui os nossos 50 cartões com as várias perguntas que têm depois várias opções de resposta também. E do outro lado, as instruções. Este jogo é muito simples e joga-se de uma forma muito divertida e também muito dinâmica. É desejo de todos nós que, através destas ferramentas pedagógicas, as crianças possam realmente aprender mais sobre os seus direitos, sobre este tratado que tem força de lei e que é tão importante para todas as crianças, e que também se possam divertir um bocadinho, porque aprender a brincar é muito mais divertido. Desejo também que as instituições que vão utilizar estas ferramentas explorem de uma forma bastante detalhada esta convenção a partir das propostas que aqui deixamos. A requisição pode ser feita no site do Instituto de Apoio à Criança em www.iacrianca.pt, indo ao menu, a seguir procuram Direitos das Crianças e a seguir aparece Exposição Itinerante. Aí vão encontrar toda a informação, o formulário para requisição e também as normas, o regulamento para a requisição e ainda o termo de responsabilidade, entre outras informações também importantes. Muito obrigada. Todos juntos pela defesa e promoção dos direitos da criança. Então, obrigado, Cláudio Oteiro. Creio que há pessoas a queixar-se um pouco da transmissão, que está a haver alguns cortes, é verdade, mas vamos esperar que venha o 5G com alguma perda de privacidade, mas com muito melhor velocidade e onde podemos estar 200 a falar ao mesmo tempo. Vamos lá ver se conseguimos. Mas para já, muito obrigado, Cláudia. Já sabem, podem ir ao site do IAC e informar-se um pouquinho mais sobre este jogo. Eu estou já com vontadinha de o jogar. Ok. E a Cláudia falou de uma coisa muito importante, força de lei. A força de lei nem sempre tem tanta força, e é um pouco sobre isso que nos irá falar o nosso palestrante seguinte, o professor Rui Pereira, muito conhecido, dos mídia também, professor universitário, que nos vai falar então dos direitos da criança na legislação nacional e internacional. Bom dia, professor Rui Pereira. É uma força de lei que ainda tem pouca força, não é? Estamos sem som, professor. Terá que ligar o seu microfone, que estamos sem som. Eu tinha desligado. Pronto. Bem, bom dia. Em primeiro lugar, gostava de referir o meu principal dado curricular nesta matéria. Sou pai de uma menina. Para mim é sempre uma criança, embora já tenha passado os 30 anos. E isso é o que me qualifica especialmente para falar sobre crianças em certo sentido. Mas gostava também de felicitar o IAC, a minha querida amiga Dulce Rocha, a doutora Dulce Rocha, por esta brilhante iniciativa e também e sobretudo pela ação dedicada, persistente do IAC, através da doutora Manuela Ramalho Yanes, através da doutora Dulce Rocha, sempre em defesa desta causa que nos une a todos, que é realmente a proteção das nossas crianças. Eu vou procurar fazer uma exposição o menos maçadora possível. Os juristas têm uma justa reputação de maçadores, mas eu vou tentar ser o menos maçador possível e conjugar dois objetivos. Dar uma visão panorâmica necessariamente muito geral da legislação que vale para a criança e também das perspectivas e necessidades de reforçar a defesa da criança. Vou falar em 5 tópicos. O primeiro é um tópico a que chamei o início da nossa história.
O início da nossa história é um início que não é inteiramente claro. Quando é que começa a existir uma criança? Bem, o Código Civil dá uma resposta no artigo 66 que se refere à atribuição da personalidade jurídica. Há uma pessoa para o direito, é colocada uma etiqueta a que se chama personalidade jurídica com o nascimento completo e com vida. Teria de ser assim inevitavelmente? Bem, não. Por exemplo, o Código Seabra, ainda baseado em superstições medievais até certo ponto, dizia que a personalidade jurídica começava com o nascimento com a forma humana, o que assentava numa certa superstição interessante de que as mulheres podiam gerar monstros, no fundo, e de que, portanto, era necessário um crivo para falar em alguém a partir do nascimento. Por outro lado, queria chamar a atenção para o seguinte: o início da personalidade jurídica e do tempo em que podemos falar de uma criança está ligado a uma grande discussão, que eu não vou travar aqui, obviamente, que é a discussão sobre a interrupção voluntária da gravidez, porque há quem defenda que já antes do nascimento existe personalidade jurídica. Por exemplo, um professor de Direito muito conhecido, o professor Oliveira Ascensão, defendia que a partir da concepção já haveria uma criança com todos os direitos, na medida em que o Código Civil atribui capacidade testamentária, sucessória aos nascituros. Bem, isto não faz grande sentido, porque essa capacidade está sujeita a uma condição que é a do nascimento. De qualquer maneira, só para terminar este ponto prévio, gostava de dizer o seguinte: a tutela penal da criança começa antes do nascimento completo e com vida, a partir do início do trabalho de parto. A partir do início do trabalho de parto já pode ser cometido um crime de infanticídio. Portanto, quaisquer crimes de homicídio podem ser cometidos antes desse momento sagrado do corte do cordão umbilical ou da retirada, no caso cesariana, da criança do ventre materno, porque está previsto já um crime de homicídio, um crime de infanticídio. Mas, em geral, é realmente a partir do nascimento completo e com vida que se atribui a personalidade jurídica e começa a capacidade de gozo, a chamada capacidade de gozo. Reparem, há aqui um aspecto interessante para o qual queria chamar a atenção. Para os juristas, há uns anos atrás, era matéria assente que os animais, por exemplo, não podiam ter direitos. Porquê? Porque não podiam ser sujeitos a deveres. E, portanto, julgava-se o argumento de uma certa simetria. Quem não pode ser sujeito a deveres também não pode ter direitos. Esta simetria é obviamente falsa. Por exemplo, um recém-nascido é titular de vários direitos, a começar pelo direito à vida. E, no entanto, não tem deveres. Falar em deveres de um recém-nascido é completamente absurdo. Uma criança que acaba de nascer não tem dever absolutamente nenhum. Em linguagem nenhuma, em sentido nenhum, se pode falar deveres, e é óbvio que tem direitos. Até pode ter direitos patrimoniais vastíssimos se tiver herdado já, por exemplo, uma fortuna. Bem, segunda nota. Podemos falar num direito da criança hoje. Como sabem, o direito tem uma natureza, passa a expressão, pluralista. Nós falamos em direito e falamos em direitos civil, em direito penal, em direito disciplinar, direito administrativo, direito constitucional. Portanto, o direito é como uma árvore com ramos, com a seguinte particularidade: os ramos da árvore têm algo em comum, mas algo diferenciado. Podemos falar em direito da criança? Eu creio que podemos começar a falar em direito da criança, porque existe um conjunto de diplomas, de dignidade diferente, mas que concorrem para uma certa finalidade, que é a defesa dos direitos da criança. De que diploma estamos a falar? Vamos fazer um pequeno levantamento dessa legislação no que diz respeito ao nosso país. Em primeiro lugar, da Constituição. E em relação à Constituição, eu sou obrigado a dizer que, infelizmente, as crianças não são muito bem tratadas na Constituição. Porquê? Porque, estranhamente, claro que se compreendem as razões, mas são razões anacrónicas, digamos assim, os direitos das crianças são tratados pela Constituição como direitos sociais. Para as pessoas mais familiarizadas com esta conversa,
existe na Constituição uma bipartição entre direitos, liberdades e garantias, como o direito à vida, o direito à integridade, o direito à liberdade, o direito à segurança e muitos outros, e direitos económicos, sociais e culturais, que foram eleitos como direitos fundamentais também, numa perspectiva de democracia social, democracia económica, social e cultural. Ora bem, não tem nenhum sentido que os direitos das crianças sejam concebidos como direitos sociais. São direitos, liberdades e garantias de primeira grandeza a que devia ser atribuído o regime de força do artigo 18 da Constituição, que é um regime bastante mais garantístico do que o regime um pouco mais difuso que é atribuído aos direitos económicos, sociais e culturais. Portanto, essa é uma primeira crítica que não esquece, apesar de tudo, que a Constituição Democrática de 1976 foi aprovada num tempo em que provavelmente as preocupações eram outras e não havia uma preocupação tão instante, uma preocupação tão grande com a defesa dos direitos das crianças por razões parcialmente compreensíveis. De qualquer maneira, temos a Constituição, temos depois a Convenção das Nações Unidas, evidentemente, que é um marco importante à escala planetária, a Convenção das Nações Unidas de 1990, que obriga o Estado português e que tem alguns aspectos absolutamente determinantes, como, em primeiro lugar, a fixação dos limites temporais daquilo que é uma criança, é-se criança até aos 8 anos, é importante compreendê-lo, proclamá-lo. Depois, também um direito que é essencial, que é o direito da criança ser ouvida nas decisões que lhe interessem. A criança não é realmente um objeto do direito, é um sujeito de direitos, deve ser ouvida, deve participar em decisões que lhe digam respeito. E, finalmente, a proclamação do superior interesse da criança, que devia ser, por exemplo, proclamado constitucionalmente, mas não é, de forma expressa. Pois bem, é proclamado na Convenção das Nações Unidas e bem. No plano do direito internacional, e o direito internacional é uma fonte de direito à luz da nossa Constituição, desde logo por força do artigo 8º, temos também a Convenção de Lanzarote, que obriga o Estado português, de 2007, que prevê a proteção da criança em relação a vários aspectos relacionados com o desenvolvimento da sua personalidade e o desenvolvimento da sua autonomia sexual. Depois, em termos de legislação nacional, temos que diplomas? O Código Civil, que trata de aspectos importantíssimos relacionados designadamente com a regulação da responsabilidade parental. Temos ao nível civil também institutos como o apadrinhamento civil, um instituto muito promissor, mas que não tem dado os resultados esperados. Seria uma espécie de instituto subsidiário em relação à responsabilidade parental, mas que notoriamente não tem resultado na prática, segundo julgo saber. Temos o Código Penal. O Código Penal, em que se prevêem vários crimes contra as crianças. Crimes de violência doméstica, crimes de maus tratos, crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, enfim, crimes em que a criança é sujeito de direitos e crimes que, infelizmente, têm elevadas cifras negras. Há muitos destes crimes que não são conhecidos e não são punidos. Para além de todas as outras razões, porque a criança não tem uma voz que se faça ouvir facilmente. Isso cria uma responsabilidade acrescida da comunidade. As crianças vítimas de violência doméstica no seio da família, vítimas de abusos sexuais repetidos, muitas vezes, infelizmente, não têm a menor possibilidade de se fazer ouvir. E é uma responsabilidade de toda a comunidade, dos vizinhos, das pessoas conhecidas, dos professores, dos educadores, não tapar os ouvidos e arregalar os olhos para perceber que estas situações se desenrolam e para denunciar os crimes que genericamente são crimes públicos. Não estamos aqui a falar de crimes que dependam genericamente de queixa, porque são crimes cometidos justamente contra crianças que não podem dispor livremente desses bens jurídicos. Bem, para além dos grandes códigos, do Código Civil e do Código Penal, sobretudo, temos depois algumas leis estruturantes muito importantes. A Lei Tutelar Educativa, todos conhecidos, a Lei 166 de 1999,
que é uma lei importante para promover a proteção da criança perante a comunidade e perante a própria família, de onde muitas vezes partem as agressões, que se baseia na existência de uma rede nas comissões de proteção de crianças, perdão, estava a falar da lei tutelar educativa. Na lei tutelar educativa prevê-se um sistema sancionatório para crianças, enfim, com os centros tutelares educativos, com a possibilidade de julgamento por tribunais de família e menores, mas sem um objetivo retributivo. Aqui o que se trata é de promover uma reeducação das crianças, uma reconciliação com valores e o livre desenvolvimento da personalidade. Claro que os centros tutelares educativos, aquilo que antigamente se chamava centros correcionais, nem sempre funcionam da melhor maneira. Eu não conheço muito bem o meio, mas ouço muitas histórias sobre o mau funcionamento de alguns centros. E no outro polo, aquilo de que eu estava a falar agora, por lapso, que é a Lei de Proteção de Crianças em Risco, a Lei 147 de 99, em que as crianças são vistas já não como autores de eventuais ilícitos, mas sim como vítimas que são protegidas por um sistema que culmina na Comissão Nacional de Proteção de Crianças em Risco e que tem as tais comissões de crianças em risco que se queixam de falta de meios e que não têm, por vezes, possibilidade de proteger devidamente as crianças. É arreliador quando há cenas que envolvem, por vezes, até a própria morte das crianças, ouvir a expressão consagrada e tabeliónica de que já estavam sinalizadas. Expressão que equivale a saber que já havia conhecimento de que estavam em perigo, mas não se conseguiu fazer nada a tempo. Esta expressão é repetida muitas vezes em circunstâncias trágicas e prova que este sistema não dispõe dos meios humanos, materiais suficientes para garantir uma efetiva proteção das crianças. Terceira nota, os estádios. Nós falamos em crianças até aos 8 anos, mas gostava de chamar a atenção para o seguinte: há crianças com estádios de desenvolvimento muito diferentes e não nos podemos esquecer na abordagem, e o direito não esquece, de certa maneira, que estas crianças necessitam de graus de proteção e de acompanhamento jurídico muito diferentes. Eu já vos falei no nascimento, na aquisição da personalidade, mas, por exemplo, em relação à capacidade de exercício de direitos. Essa capacidade não se adquire aos 18 anos, num momento mágico, vai-se adquirindo lentamente. É evidente que as crianças, tal como diz o Código Civil no artigo 127, têm capacidade, por exemplo, para realizar negócios compatíveis com a sua capacidade natural, têm capacidade para realizar negócios no âmbito das suas atividades, por exemplo, profissionais, se já estiverem autorizadas, ou com os rendimentos que consigam obter. Para dar um exemplo um pouco de escola, se uma criança aparecer num café a pedir um garoto e um queque, ninguém lhe diz que não tem capacidade de exercício. É evidente que lhe dá um garoto ou um queque, não é verdade? Portanto, a capacidade de exercício vai-se adquirindo lentamente. A criança vai sendo preparada para uma vida plena de exercício dos direitos antes, evidentemente, dos 18 anos. Tal como vai sendo preparada para a responsabilização. A imputabilidade civil atinge-se muito precocemente. É espantoso, normalmente as pessoas não sabem, e é difícil até compreender, mas a imputabilidade civil atinge-se aos 7 anos, 7, e até se pode atingir antes. O que significa que uma criança de 7 anos que a jogar à bola parta um vidro, já é responsável pelos danos causados. A questão diferente é saber que bens respondem por isso. Se são os pais, se é a própria fortuna, no caso da criança ter ou quem é. Mas a partir dos 7 anos, e antes dos 7 anos apenas se presume ilidivelmente a inimputabilidade, a partir dos 7 anos a criança é imputável civilmente. Penalmente, só a partir dos 16 anos. Mas reparem, ainda é uma criança, no sentido da Convenção das Nações Unidas, e já responde pela prática dos crimes. Por exemplo, o conselheiro Armando Leandro criticava esta lógica, dizendo que a imputabilidade provavelmente deveria
subir para os 8 anos. Pelo contrário, como sabem, há quem defenda que a imputabilidade deveria descer para os 14 anos. E há sistemas até que têm uma resposta diferente. Por exemplo, sistemas de common law, como o sistema britânico, em que a imputabilidade se decide caso a caso, reconhecendo que o grau de desenvolvimento pode ser diferente caso a caso. É evidente que, no entanto, prefiro o sistema europeu continental, próprio dos direitos da família romano-germânica, porque nós prezamos mais uma ideia de segurança, de que todos atingem a imputabilidade penal ao mesmo tempo, para sabermos como contar na interação social. E eu acho que a ideia de que a imputabilidade se atinge aos 16 anos é uma ideia relativamente equilibrada. Aos 16 anos também se atinge a idade núbil, de acordo com o Código Civil. Mas eu lembro os mais jovens que, arreliadoramente para mim, começam a ser todos, mas recordo os mais jovens de que no Código Civil, há uns anos atrás, quando eu e a doutora Dulce Rocha estudámos Direito, a idade núbil para as meninas se atingia aos 14 anos. Era diferente para meninas e para meninos. Para meninas aos 14 anos e para meninos aos 16. Aliás, a idade núbil das meninas aos 14 anos era criada muito para branquear abusos sexuais cometidos por senhores mais velhos, para, digamos assim, arquivar processos relacionados com estupros. Era uma das finalidades típicas desta idade núbil. Depois, enfim, houve um nivelamento da idade núbil, que hoje se situa nos 16 anos, embora tenha de haver autorização de quem exerce a responsabilidade parental. Mas recordo, e é uma recordação útil para pais e mães, que se conseguirem os menores casar com 14 ou 15 anos, o casamento é válido. A única coisa que lhes é subtraída é a administração dos bens até por fazerem 16 anos. Também com 16 anos pode celebrar-se já um contrato de trabalho no setor privado, na função pública só a partir dos 18 anos, e quanto a direitos cívicos, apenas se pode atingir a capacidade eleitoral ativa e passiva também, de resto, aos 18 anos. Com 18 anos, e aqui há uma certa cegueira legal, digamos assim, com 18 anos, uma pessoa pode ser, teoricamente, primeiro-ministro. Nós podíamos ter um primeiro-ministro e um conselho de ministros formado exclusivamente por adolescentes de 18 anos, bem como uma Assembleia da República composta com 230 deputados com 18 anos de idade. Portanto, só o Presidente da República é que teria de ser uma espécie de avô jovem com pelo menos 35 anos. Mas todos os restantes poderiam ter 18 anos de idade, o que daria um ambiente um pouco estranho. De qualquer maneira, eu devo dizer que, embora os próprios jovens com quem eu costumo falar não sejam entusiastas, eu pessoalmente defenderia que a idade para atingir a capacidade eleitoral ativa para votar baixasse para os 16 anos. Eu sei que muitos não se interessam pela vida cívica, política, mas seria uma forma de os iniciar um pouco mais precocemente nessas responsabilidades sociais. Quarta nota. Eu na quarta nota tenho aqui uma chamada de atenção para a necessidade de uma visão holística, de uma visão global e integrada da criança. Eu já um bocadinho fiz uma referência, mas queria sublinhar um pouco mais esse aspecto. Entre o sistema de proteção das crianças em risco e o sistema tutelar educativo, entre os centros tutelares educativos e as comissões de proteção e todo o sistema de proteção, deve haver uma interação muito maior. São aparentemente sistemas realmente separados, mas a verdade é que formam uma interface. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente que são crianças, muitas vezes, em risco, que se tornam delinquentes precoces e que são apanhados, evidentemente, nas malhas do sistema tutelar educativo. Portanto, a necessidade de haver uma visão abrangente, uma visão global da proteção das crianças é imperiosa. Quanto às comissões de proteção, eu volto a chamar a atenção para a escassez de meios. Eu creio que
o Estado, no fundo, funciona em relação às crianças como alguém que se vai confessar, vai ao confessionário, recolhe a recomendação de 2 orações e as vai fazer com a consciência tranquila, pronto a não fazer mais coisa nenhuma. De facto, a proclamação teórica do superior interesse da criança e a criação de um sistema tão frágil como o sistema de proteção de crianças e jovens em risco leva a crer, sem excesso de violência nesta afirmação, que o Estado não leva muito a sério a proteção das crianças e tem de levar mais a sério a proteção das crianças, mais consequentemente essa proteção. Esta visão holística, esta visão integrada, também se estende aos tribunais. Uma discussão recente versou sobre aquela questão de saber se deviam existir tribunais especializados para discutir a violência doméstica, sobretudo quando estiver em causa a criança. A nossa Constituição não permite, seria possível, mediante revisão constitucional até, mas não permite que haja tribunais que julguem certas espécies de crimes, como os crimes de violência doméstica. Nem creio que isso seja particularmente útil ou positivo. O que tenho defendido, e vou defender mais uma vez, é que devia haver tribunais com competência para julgar todas as questões relacionadas com a criança quando julgam a violência doméstica. Por exemplo, um tribunal criminal que julgasse um crime de violência doméstica devia julgar também, de acordo com o princípio de suficiência, as questões relacionadas com a custódia da criança, com a responsabilidade parental, para evitar que haja curtos-circuitos, que aquele que é condenado por violência doméstica, que é praticada na presença da criança, fique com a responsabilidade parental, perpetuando uma situação de violência. Essa situação é completamente inaceitável, não é absolutamente estranha aos tribunais portugueses e resulta de não haver um sistema de vasos comunicantes. Na realidade, seria possível superar isso através de um sistema idêntico ao que existe na conexão entre responsabilidade penal e responsabilidade civil. Como todos sabem, quando uma pessoa é julgada pela prática de um crime, pode ser obrigada a pagar uma indemnização pelos danos causados à vítima. Porquê? Porque há um princípio de suficiência, há um princípio de adesão, a que leva a que os tribunais criminais nessa matéria funcionem também como tribunais civis. Era isso que devia suceder, a meu ver, nos casos de violência doméstica. Em relação aos crimes cometidos contra crianças, recordo que, para além da violência doméstica, e em relação à violência doméstica, também gostaria de sublinhar que as penas não são suficientemente severas. Eu tenho defendido que a pena da violência doméstica, quando a vítima for criança, devia ter um máximo de 8 anos, até porque o crime de violência doméstica consiste numa exceção ao regime de proibição de crime continuado contra bens pessoais. Há crimes de violência doméstica repetidos ao longo de anos, portanto, eu acho que devia haver um agravamento da pena para o máximo de 8 anos, e acho também, isso tem sido uma causa defendida brilhantemente pela doutora Dulce Rocha, pelo IAC e por um conjunto de pessoas muito ativas, que apresentam um abaixo assinado à Assembleia da República. Creio que a criança, nestes casos, tem de ser sempre considerada vítima. A criança que é filha de uma vítima de violência doméstica é sempre vítima, ou é vítima direta, ou é vítima indireta, mas tem sempre prejudicada a sua liberdade de desenvolvimento da personalidade e provocam-lhe um sofrimento que realmente é difícil de superar. Portanto, a consideração de que é vítima, o agravamento das penas e o julgamento de todas as questões da criança no âmbito de um único processo seriam aspectos a ter em conta. Mas também, para além da defesa da liberdade e autodeterminação sexual, gostava de recordar que se têm dado alguns passos positivos e criado incriminações recentes importantes. Pornografia infantil, mutilação genital feminina, está agora em curso um julgamento pioneiro nesta matéria, casamento forçado. Em relação ao casamento forçado, eu gostaria de deixar uma nota. Há limites ao multiculturalismo. O multiculturalismo não pode servir de pretexto para violar direitos de crianças. E há aspectos em que temos de ser implacáveis. Refiro-me evidentemente ao casamento forçado e à mutilação genital feminina.
não podemos ser compreensivos com tradições dessa natureza. O aliciamento de menores para fins sexuais, a organização de viagens para turismo sexual com menores, a prostituição com menores. Eu recordo que os clientes de prostitutos ou prostitutas são puníveis pela prática de crime quando se tratar de prostituição com menores de 18 anos. Portanto, a liberdade da criança é protegida numa certa dimensão, até para fazer mesmo os 18 anos. Bem, para terminar a exposição, que já vai longa e maçadora, eu terminaria com o seguinte desafio. É necessário criar um novo paradigma. E recordaria aqui duas histórias relacionadas com crianças. A história de Salomão, a história bíblica de Salomão, e a história de Bertolt Brecht no Círculo de X Caucasiano. A história de Salomão refere-se, evidentemente, a uma verdade primitiva, que é a verdade de sangue. O rei Salomão, realmente um grande promotor de justiça no seu tempo, foi confrontado com duas pessoas, duas mulheres, que diziam ser mãe de uma criança. E, perante essas duas mulheres, e perante uma insistência, uma teimosia que não tinha fim, propôs-lhes cortar com uma espada a criança ao meio e dar metade da criança a cada uma. Uma das mulheres aceitou essa proposta e a outra recusou-a. Evidentemente, a que recusou era a mãe verdadeira, a mãe de sangue, na história bíblica. E foi a essa que Salomão deu a criança, não a cortando ao meio. Aquela conversa mais popular que atribui à justiça salomónica o resultado de nunca fazer justiça, dividir as coisas a meio cegamente, é uma ideia profundamente errada. A justiça salomónica é uma justiça arguta, que procura descobrir onde está a verdade para fazer uma justiça justa. Mas esta ideia de verdade de sangue foi substituída por uma verdade afetiva em Brecht no Círculo de X Caucasiano. No Círculo de X Caucasiano a história repete-se, sem espada, e o juiz do círculo coloca duas mulheres a puxarem pela criança para ver qual puxava com mais força e seria essa a verdadeira mãe. A que se recusa a puxar com força aqui não é a mãe de sangue, mas é aquela que tratou da criança, que gosta da criança e que se interessa pela criança. É essa a mãe verdadeira. Portanto, o paradigma mudou da mãe de sangue para a mãe chamada afetiva, nos tempos modernos. Bom, é necessário um novo paradigma, que para além da mãe, do pai, da família, que por mais modificações que tenha, continua a ser a célula social básica, é necessário chegar à comunidade. É necessário chegar a um paradigma em que a comunidade intervenha. Nas sociedades modernas, numa sociedade como a portuguesa, em que houve uma litoralização, houve uma desertificação do interior, houve uma vinda para as grandes metrópoles e para o litoral, em que diminuiu o espaço público, para utilizar a imagem de Daniel Innerarity, é necessário que a comunidade se responsabilize. A família tradicional encurtou. Deixámos de ter avós, deixámos de ter primos, tios, as pessoas vivem distanciadas, muitas vezes as crianças vivem com pai ou mãe, muitas famílias monoparentais, sem ter um sistema de proteção mais integrado. A comunidade tem de encarar as crianças como bens raros, como bens que têm de ser protegidos por todos. Portanto, a proteção das crianças não é uma responsabilidade só da mãe, seja a mãe de Salomão, seja a mãe de Brecht, é uma responsabilidade da mãe, da família, mas também da comunidade. Bom, e era tudo o que eu queria dizer para início de conversa. Obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa pelo prolongamento da minha exposição, se calhar para além do tempo devido. Muito obrigado, professor Rui Pereira. Não foi longa e foi elucidativa, sobretudo porque, apesar dos avanços que fizemos nas duas primeiras décadas deste século, ainda há muito que fazer, sobretudo na tal força de lei que é necessária para proteger ainda mais as nossas crianças.
E eu passava já a seguir para a presidente do IAC, a doutora Dulce Rocha, que nos acrescenta um pouquinho mais, porque há novos direitos da criança, não é, doutora Dulce Rocha? Muito bom dia, é mesmo, mas antes de iniciar o que pensei dizer-vos, devo esclarecer que inicialmente esta sessão estava marcada como uma formação interna e depois é que resolvemos alargar e agora temos uma centena de pessoas a ouvir-nos, o que me alegra. Mas eu queria, antes de tudo, dar as boas-vindas ao professor Rui Pereira, que mais uma vez nos presenteia com esta brilhante abordagem dos direitos da criança, fazendo, revisitando uma série de diplomas legais, desde o direito internacional à Constituição, ao direito penal, ao Código Civil, e realmente vai enriquecendo a sua exposição. Gostei imenso de ouvir o senhor professor, que além de ser um penalista de enorme prestígio, que esteve à frente da revisão, da grande revisão de 2007, também foi juiz do Tribunal Constitucional e é um ilustre membro do Conselho Consultivo do Instituto de Apoio à Criança. E também presida uma associação que visa justamente exterminar, acabar com a violência sobre as crianças, que é o Sem Violência. Tive o gosto de participar na reunião da apresentação e gostava, e sou membro também da associação, com muito gosto. Portanto, depois destas palavras tão brilhantes, o que é que eu hei de dizer? Vou mesmo falar principalmente dos novos direitos da Convenção, porque a Convenção veio inovar, não é? Apesar de ser aprovada há 31 anos, está em vigência no mundo há 30, porque nós fomos dos primeiros países a ratificar a Convenção em 1990, e contribuímos para a sua entrada em vigor, porque só com as 20 ratificações é que depois a Convenção entrou em vigor. E de facto, porque falamos tanto, porque teve uma adesão tão grande, e creio que correspondeu naquela altura, que foi um momento de grande, em que se robusteceu o direito internacional, que aquela altura foi muito rica. Tinha sido aprovada há pouco tempo também a Convenção contra a discriminação, contra todas as formas de discriminação sobre as mulheres, tinha havido a Convenção contra a tortura, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Portanto, foram momentos muito ricos sob o ponto de vista dos tratados internacionais, e começou-se a reconhecer que realmente uma declaração tão proclamatória como era a Declaração sobre os Direitos da Criança de 59, que não bastava. E foi a Polónia, que tinha sido muito fustigada com as mortes na Segunda Guerra Mundial, com as torturas que fizeram às crianças, aquelas crueldades horríveis, que propôs realmente que houvesse uma convenção, um tratado mais forte. E porquê é que é mais forte? Porque prevê mecanismos para ver se os Estados estão a observar aquilo que se comprometeram a realizar. Portanto, foram sendo criados comitês para fazer recomendações, para monitorizar, a aplicação das convenções de direitos humanos. E realmente surgiram ideias novas, não apenas a perspectiva que o professor Rui já falou, da criança como sujeito de direitos, mas também o conceito da recuperação psicológica da criança vítima de crimes, que devia ser acompanhada e devia ser
vá lá, recuperada, não é? Ajudada a ultrapassar os traumas. Esse conceito foi depois desenvolvido num protocolo extraordinário que é pouco falado. Nós temos mesmo de fazer uma divulgação maior desse protocolo, porque depois veio inspirar convenções, como a Convenção de Lanzarote, que é o protocolo facultativo sobre a venda de crianças, sobre a prostituição e a pornografia infantil. Agora, utiliza-se mais a questão da exploração sexual e abandonou-se um pouco a prostituição infantil. Mas o que é certo é que nessa altura, eu lembro-me de ter ido a reuniões, onde creio que também foi o nosso secretário-geral, Manuel Coutinho, sobre o turismo sexual. Fomos à Polícia Judiciária, ainda com o inspetor Borda d'Água, e em 2000, no dia 25 de maio de 2000, foram aprovados 2 protocolos, aquele que se refere às crianças soldado, não é? Que visa proteger mais as crianças nos conflitos armados, e este protocolo sobre a venda de crianças, que fala também na venda de órgãos e que desenvolve o conceito de criança vítima e que fala muito na ajuda, no apoio psicoterapêutico que deve ser prestado para a criança vítima de abuso, de exploração, para a criança que é vendida, que é feita escrava, e tudo isso continua na ordem do dia. Ainda ontem foi o Dia Europeu contra a exploração sexual e, portanto, é qualquer coisa que está presente, apesar de estarmos no século XXI, apesar de nos dizerem que a escravatura tinha acabado, quer dizer, nós agora sabemos mais, sabemos que em muitos pontos do mundo, em muitos locais do mundo, as crianças ainda são vítimas das maiores crueldades e por isso temos o dever de alertar para estas situações tão graves, até porque muitos dos clientes continuam a ser europeus, continuam a ser dos países mais ricos dos Estados Unidos, da Europa, etc. E por isso me pareceu que seria justo falar sobre esses protocolos, que têm conceitos muito interessantes que foram sendo desenvolvidos noutras convenções, principalmente nas convenções europeias, que realmente temos a sorte de ter nascido neste continente que foi devastado pela Segunda Guerra Mundial, mas em que os direitos individuais têm sido valorizados e enfim, temos sido poupados, e as nossas crianças em particular, a essas crueldades tão grandes. Apesar de termos crueldades dentro da família, como costuma lembrar o nosso secretário-geral António Guterres, a família muitas vezes não é o lugar seguro e ainda é o lugar da insegurança, da tortura, da desproteção, e é isso que nos deve preocupar muito. Não podemos ficar pelas crianças sinalizadas, não é? Temos de as seguir, temos de as proteger. Nós temos atualmente 310 comissões de proteção de crianças e jovens, e ainda há pouco tempo estive a ouvir o relatório sobre o trabalho, a atividade das 310 comissões e fiquei chocada porque soube que de facto 75% das crianças que estão agora com processos tutelares educativos, com medidas tutelares educativas, portanto que já de alguma forma houve notícia de que praticaram
um facto qualificado pela lei como crime, 75% tinham tido processos de promoção e proteção. Portanto, não fomos capazes de proteger devidamente estas crianças para que se afastassem da marginalidade e até da criminalidade. E dessas, 65% tinham estado em acolhimento residencial. Foi qualquer coisa que me chocou e de que tomei a devida nota, porque é também uma situação de que tive experiência no Tribunal de Menores e continuo a acompanhar no nosso projeto Rua muitos daquelas crianças que abandonaram a escola, que já estão, que continuam a fazer da rua o seu espaço, etc., são crianças que não foi possível proteger, portanto temos um sistema que ainda se revela com algumas dificuldades e vulnerabilidades, temos de aprender mais. Creio que os nossos profissionais têm vontade de ajudar, mas temos de ver aqui que muitas vezes as ações de formação são muito baseadas no formal, não é? Não, penso que devia haver um enfoque maior nos casos, no estudo de casos, para permitir uma formação mais qualificada que, enfim, protegesse melhor as nossas crianças, não é? A abstração é importante nos jovens, mas não podemos abstrair quando estamos a fazer formações que vão depois trabalhar no concreto. Bem, a intervenção, a palestra do professor Rui Pereira foi tão interessante que eu fui tomando aqui algumas notas que gostava de referir. Quando o professor fala na nossa Constituição, que não tratou muito bem as crianças, eu concordo inteiramente. Aliás, é interessante que às vezes não falamos um com o outro e depois temos as mesmas ideias. Eu e a professora e a conselheira Teresa Féria, eu na altura era vice-presidente, ela era presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, quando a Constituição fez 20 anos, fizemos uma proposta à Assembleia da República, ainda estava o nosso saudoso Almeida Santos como presidente da Assembleia, fizemos, e havia uma comissão especial para a revisão constitucional, não é? Que veio a ter lugar em 97, mas nessa altura achámos por bem que as associações da sociedade civil fizessem uma proposta, a associação fez uma, e propusemos que no artigo 9º se falasse pela primeira vez em criança, para não ficar lá para o artigo 69 só para os direitos sociais, e ficasse como tarefa fundamental do Estado o apoio, a proteção de crianças órfãs, abandonadas, que não tivessem tido direito a uma família estruturada e que as amasse, enfim, pelo menos que alguma da ideia do artigo 69 ficasse no artigo 9º, logo ali. Mas propusemos também que ficasse consagrada o dever do Estado de promoção da igualdade entre homens e mulheres. Essa ficou, a das crianças não. E sabem qual foi a razão que foi apontada? Segundo me disse o deputado José Magalhães na altura, é que alguém disse, ainda não sei quem foi, alguém disse que o artigo estava a ficar muito gordo. Já não. Portanto, a criança foi entendida como uma gordura, que isto é uma coisa extraordinária. Nunca mais esquecerei essa desculpa. Interessante que a conselheira Teresa Féria, na altura, me disse: Dulce, as tuas crianças devem ficar, agora as mulheres não sei. Afinal, ficaram as mulheres, como diz a doutora Manuela, as crianças não votam e
o dever do estado de proteção não ficou. Isto foi apenas uma curiosidade, mas para vos ver que realmente as crianças têm uma fragilidade extraordinária. Apesar de as considerarmos sujeitos de direito, um dos direitos novos é o direito à participação e verificamos constantemente que a sua opinião não é tida em conta como nós desejaríamos, como pareceria natural que realmente nós temos a ideia de que as crianças não são incapazes assim, não é? Já podem ser civilmente têm capacidade aos 16 anos, é outra das coisas que nos liga e que fiquei a saber com muito gosto, que é a ideia de que aos 16 anos elas deveriam poder já votar. Quem é que pode negar a capacidade de uma Malala? Quem pode negar a capacidade extraordinária da Greta Thunberg? Quer dizer, como é que a Greta, creio que vai fazer agora 18 anos, mas quando começou a greve, ela tinha 16 ou 15, não sei bem. Quer dizer, a Malala começou a escrever no seu blog aos 9 anos, não é? Quando foi vítima do atentado, creio que tinha 16, mas realmente parece-me que os 16 anos é uma idade em que muitos jovens já conseguirão manifestar as suas preferências a nível das votações eleitorais, não é? Mas nós continuamos a ver nos tribunais e nas escolas alguma desvalorização da opinião da criança. É encarada formalmente, a criança é ouvida, mas depois não é tida em conta o seu gosto, a sua vontade. É uma ideia de autonomização muito pobre, não é? Nós queremos que ela se autonomize e depois, não queremos que progressivamente essa autonomia se veja, não é? Como por encanto aos 18 anos ela ganha essas capacidades. Não, tem de ser progressivo. A própria lei reconhece que progressivamente se deve autonomizar a capacidade da criança. Não gosto nada do termo incapaz, temos que arranjar outro termo, porque esse termo é muito, menoriza muito a criança, não é? Mas ainda falando naquela questão do princípio da suficiência e da adesão, eu penso que esses princípios devem de facto ser valorizados por forma a que não haja esta divergência enorme entre aquilo que decide um tribunal penal, um tribunal de instrução criminal, que tem o dever de abrangência e de verdade material, etc. E depois o tribunal que resolve as responsabilidades parentais, poder pôr em causa aquilo que foi decidido, que foi, por exemplo, a proibição de contactos a nível penal, e vemos que depois o Tribunal Civil ignora completamente tudo aquilo que foi avaliado e decidido no Tribunal de Instrução Criminal. Portanto, penso que tem de haver uma clarificação nesta matéria, como estou convencida que vai haver relativamente à questão de considerar vítimas também as crianças que assistem, que de alguma forma estiveram presentes ou se aperceberam ou vivem naquele contexto de violência, porque isso é muito dramático. Claro que aquilo que nos lembramos mais é das crianças que viram sua mãe ser morta, por exemplo, não é? E aí já eram consideradas vítimas. Eu lembro-me de um caso que me foi contado pela doutora Maria José Vidigal, grande amiga do nosso fundador João dos Santos, de uma criança uma criança no Alentejo, perto de Porto Alegre, que viu a sua mãe ser morta pelo pai e a criança ficou em estado catatónico, que quer dizer que os seus músculos não
não funcionava, a criança não conseguia andar, perdeu o andar, ficou bastante doente, o que demonstra bem como o sofrimento psíquico tem depois, muitas vezes, influência no fisiológico. E isso está estudado, não é? Nós temos já evidências. Houve uma senhora Elizabeth Blackburn, que foi Prémio Nobel em 2009, que demonstrou que os telómeros, que são uma parte das células, da extremidade das células, que ficam muito curtinhas quando as pessoas envelhecem, quando ficam muito doentes, etc. E, portanto, as células ficam mais vulneráveis e contraem mais facilmente as doenças, e agora com este vírus nós temos visto que realmente os mais afetados têm sido as pessoas com mais idade, mas ela provou que realmente quando há pessoas com graves problemas, os telómeros são mais pequeninos. Foi por isso que ganhou o Nobel. Quando chegou aos Estados Unidos, após receber o Nobel, houve uma colega dela também médica, que era diretora de um estabelecimento, de um orfanato em Los Angeles, que lhe escreveu e lhe pediu que fosse visitar o orfanato, porque tinha a ideia de que as suas crianças também tinham telómeros mais curtos e que por isso é que tinham uma vulnerabilidade maior. Tinham muitas doenças que as outras crianças não tinham. A Elizabeth Blackburn e a sua equipa interessaram-se pelo assunto, foram lá e realmente descobriu-se que as crianças tinham, em média, telómeros muito pequeninos, que eram, portanto, e que elas atribuíam ao trauma. Eram crianças ou que tinham ficado órfãs, ou que tinham sido vítimas de violência grave, que tinham sido abusadas sexualmente, tinham sido abandonadas. Portanto, essas crianças, na sua grande maioria, estavam mais vulneráveis às infecções. E eu, quando vi estes artigos, lembrei-me logo de algo que o Dr. Seabra Diniz, que esteve na Misericórdia durante muitos anos, e no Hospital de São Roque ele dizia que as crianças do Hospital de São Roque tinham mais problemas respiratórios, estavam mais doentes mais vezes. Portanto, e quando iam com a família alargada ou com a família adotiva, depois ele ficava curioso e perguntava: mas ele tem tido doenças? Não, está bem. E, portanto, as crianças, depois num ambiente acolhedor, seguro, num ambiente onde eram amados, perdiam todos esses problemas respiratórios, mas aquilo que já era produto da observação empírica veio a ter confirmação científica. Portanto, por todas estas razões, e também isto teve influência depois nas convenções. A Convenção de Istambul diz claramente que fala em vítimas em geral. Portanto, a ciência tem de influenciar a nossa lei com mais robustez e mais depressa, não é? Nós temos já demonstração de que essas crianças merecem uma proteção especial. Não, a mais óbvia é a proteção que deriva, por exemplo, de ser deferida os requerimentos, serem deferidos os requerimentos para declarações para memória futura. As vítimas têm direito a ser ouvidos antes do julgamento. Estas crianças que são testemunhas, se não se forem consideradas vítimas, não têm direito a ser ouvidos antes do julgamento, e em julgamento muitas vezes remetem-se ao silêncio com medo do agressor, não é? Portanto, isto prejudica as crianças,
que estão num stress enorme e num sofrimento enorme e que são sujeitas a revitimizações, e também prejudica a própria investigação, como é óbvio, não é? Portanto, por todas as razões, é importante que este conceito da criança vítima seja não apenas alargado, mas devidamente esclarecido. Nós tivemos há pouco tempo a Lei 65/2020, já neste mês de 4 de novembro. Estou convencida que foi uma lei, que é uma lei sensata, uma lei prudente, que não foi pelas teses que recentemente acham que a guarda partilhada deve ser uma regra, uma preferência, uma presunção. Penso que os nossos deputados obtiveram consenso nesta matéria de prudentemente mencionar a guarda alternada, mas não ser uma regra. E por isso penso que vamos fazendo algum caminho nestes novos direitos, mas ainda às vezes não sabe a pouco, e o direito à participação não tem sido devidamente valorizado. Nós no Instituto de Apoio à Criança temos até uma rede juvenil, que é a Rede Juvenil Crescer Juntos, que é uma rede que é constituída não apenas pelos jovens que são apoiados pelo Instituto de Apoio à Criança, mas também por cerca de mais 100 organizações, de norte a sul do país, cujos jovens se uniram, não é? Para partilhar as suas preocupações, as suas experiências, e tem sido muito interessante vê-los crescer. Tem sido extraordinário. Eu que estou no IAC apenas há 12, 13 anos, tenho-os visto crescer. Eram meninos pequeninos, agora já são jovens crescidões, alguns deles já na universidade, o que é muito gratificante verificar. E procuramos dar voz às crianças e aos jovens, principalmente com esta rede que se reúne todos os anos num grande encontro. Este ano foi difícil por causa da pandemia, mas tem estado em contacto. Estes Zooms também nos permitem isso, que apesar da pandemia estejamos sempre em contacto, mas queria deixar-vos essa ideia de que os novos direitos, principalmente o da recuperação psicológica, o direito à participação, devem ser por nós valorizados sempre, e estes novos conceitos que foram surgindo com os protocolos facultativos, também o da queixa, não é? Foi mais difícil. Eu estive em Nova Iorque, na Organização das Nações Unidas, quando da aprovação do protocolo opcional à Convenção sobre discriminações contra as mulheres. Eu gosto mais de dizer a Convenção dos Direitos das Mulheres, porque acho um nome tão grande, não é? Um nome enorme, a gente não consegue dizer o dito. Convenção contra todas as discriminações contra as mulheres, aquilo é uma coisa impressionante. Bem, mas o protocolo opcional foi principalmente por causa das queixas. Como é que as queixas surgiam? As mulheres tinham visto violados constantemente os seus direitos, às vezes nem conseguiam aceder a tribunal, tinham de ser representadas por algumas associações de mulheres, senão não chegavam ao comitê. As queixas das mulheres que estavam nos países onde mais dificilmente eles eram cumpridos, os direitos eram cumpridos. Bem, e nessa altura estava em discussão, estavam em fase de ultimação estes protocolos de que vos falei, que foram aprovados no dia 25 de maio do ano 2000, que eu estive nas Nações Unidas em 99, com a Hillary Clinton, que tinha estado cá em 98, em fins de 98. E foi muito, muito interessante saber que esses protocolos iam vigorar, e conheci pessoas que tinham estado, que eram peritos em direitos humanos, que eu achei interessantíssimo. Nós ainda não tínhamos essa cadeira no nosso curso de Direito.
o nosso amigo o professor Rui Pereira, de certeza que vai fazer com que haja rapidamente essa cadeira, porque eu senti muita tristeza, disse assim, meu Deus, estes já são expertos, então as catalanas e as madrilenas eram todos peritas, expertas em direitos humanos, e eu era só jurista, pronto. Mas elas faziam parte do grupo de trabalho que estava a preparar o protocolo opcional à Convenção das Mulheres e também dos grupos de trabalho que estavam a ultimar estes protocolos facultativos. Que, apesar de terem 20 anos, quer o dos conflitos armados, quer o da proteção das crianças em conflito armado, quer este da venda, e da prostituição e da pornografia, nós conhecemos melhor a Convenção de Lanzarote, também desenvolveu já estes conceitos, evidentemente, mas por vezes esquecemos-nos da importância extraordinária que teve este protocolo, que veio alargar o conceito de criança vítima, que veio exigir a penalização. Aliás, o professor Rui Pereira, como esteve na revisão de 2007, de certeza que se serviu deste protocolo, porque ainda não havia o da Convenção de Lanzarote, não é? Também para penalizar outras condutas que na altura eram desvalorizadas. O que eu digo é, a Convenção tem sido desenvolvida por estes protocolos. A Convenção já tem 31 anos, mas nós continuamos a trabalhar nestes novos conceitos, nestes novos direitos, e por isso, enfim, o pensamento está sempre com base na prática, evidentemente, mas o pensamento crítico deve estar sempre a procurar aprofundar as normas enfim, a nossa missão é também essa, não é? É também essa, é ver como é que as leis podem servir melhor a vida, como é que o direito pode servir para que as práticas criminosas sejam punidas, para que haja mais prevenção, para que haja mais divulgação de tudo isto, e de facto, olha, é um gosto estar no Instituto de Apoio à Criança, onde, apesar de jubilada, posso continuar a pensar e me dão possibilidades para isso, e a conviver com estes espíritos luminosos, como o professor Rui Pereira, e agradeço também muito ao João Pedro Costa. A Rádio Miúdo está connosco desde há não sei quantos anos e ajuda-nos também a pensar e a apresentar estas palestras eu acho que é um privilégio poder estar convosco e poder ter equipas motivadas no Instituto, estão sempre a pensar em mais qualquer coisa e a imaginar mais qualquer coisa, e agora é um vídeo novo, e agora é uma exposição, e realmente é um gosto, é um gosto. E isto é que é o que as ONGs têm de grande desafio, não é? Porque são pessoas que nos acompanham e estão sempre à frente, e estão sempre a querer mais qualquer coisa. E é um legado da doutora Manuela Yanes, quem deixa um grande beijinho, não sei se ela estará a ver, se não, mas poderá ver a posteriori, porque nós estamos a gravar, e é sempre uma motivação extra, um desafio, uma grande responsabilidade também, evidentemente. Um abraço grande a todos os membros da direção e a todas as nossas equipas maravilhosas que nos inspiram todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Dulce Rocha. São 36 anos de atividade que valem a pena e, sobretudo, que têm que contar com mais 37 para que continuemos a ter não só estes webinars, e agradeço-lhe desde já o obrigado, mas garanto-lhe que se fosse em hora de não escola, não estaria aqui eu, estaria aqui um dos nossos miúdos que já são capazes de fazer exatamente o que estou a fazer. Já o fizeram, já o provaram até ao vivo com assistência e tudo.
Neste webinar, eu ia dizer conferência, mas nós agora estamos online. Agradeço a todos os que têm estado connosco para celebrar os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal e no Mundo. Depois da apresentação do professor Rui Pereira e da doutora Dulce Rocha, neste webinar incluímos também a apresentação de um filme do IAC sobre os direitos da criança. E mais uma vez, eu pedia talvez à Cláudia Amar ou a alguém do Instituto para então podermos ver o filme. Está também a sessão a decorrer em direto no Facebook. As vossas perguntas e respostas aqui no Zoom podem ser feitas na parte de baixo da janela do Zoom, onde diz Q e A, e se quiserem fazer comentários podem fazê-lo no Facebook do IAC, onde estamos a transmitir em direto. Eu passava já diretamente para um filme sobre os direitos da criança realizado para o IAC. Vamos vê-lo então. Há muitos anos atrás, pessoas de áreas diferentes decidiram fazer algo pelas crianças carentes. Defender os mais pequenos, ser a voz que lhes faltava, e fundaram o IAC feito por quem os amava. Muito trabalharam sem pensar em desistir. Fizeram tantas propostas que acabaram por lá ir. Apontaram os abusos que muitas crianças sofriam e fizeram-se notar para os que ver não queriam. O Instituto de Apoio à Criança nasceu daquele grande movimento que se gerou por ocasião do Ano Internacional da Criança, em 1979, e desde então a sua missão tem sido defender e promover os direitos da criança. Não apenas o direito à vida e à integridade física, mas também o direito à educação, o direito à cultura, o direito à participação e à recuperação psicológica. Nós temos conseguido inovar em cada dia que passa, temos conseguido que as nossas equipas se superem e realmente estão sempre motivadas, empenhadas, e é por isso que hoje o Instituto de Apoio à Criança é uma referência quer a nível nacional, quer internacional, por um mundo mais justo e mais digno para todas as crianças. E como são muitos, vou só falar de alguns, até porque sou pequenina e os nomes não são comuns. Foi o trabalho de rua, em família para crescer, um projeto inovador que é preciso ver para querer. Um dos nossos princípios fundamentais é ir ao encontro e estar com, não importa o local nem a hora, mas sim a proximidade. Diariamente contribuímos para a diminuição do número de crianças e jovens em perigo e promovemos a sua reinserção sociofamiliar. Com a nossa carrinha lúdico-pedagógica, realizamos giros diurnos e noturnos para dar resposta a situações de crianças em fuga, desaparecidas e exploradas sexualmente. Desenvolvemos também competências e realizamos ações de educação-formação em comunidades de risco. Apostamos no empowerment para a construção de um projeto de vida saudável, porque acreditamos que as crianças e os jovens devem ser protagonistas dos seus percursos de vida. Com uma metodologia centrada na educação, na participação e na proteção, conseguimos transformar reais obstáculos em utopias possíveis. A linha SOS Criança, para quem necessitava, bastava ligar um número e logo a ajuda chegava. Estávamos em 1988 quando o serviço do SOS Criança tocou pela primeira vez. Daí em diante recebemos mais de 100 mil apelos. Ajudámos crianças nas suas angústias, nas suas dores e no seu sofrimento. A todos demos a resposta possível. Gosto de dizer que o SOS Criança é um serviço específico para problemas inespecíficos. O SOS começou por ser um simples serviço telefónico. Hoje tem chat, tem WhatsApp, tem e-mail, atendimento psicológico e mediação escolar. Tudo gratuito.
Outra linha importante, a da criança desaparecida, onde para mais de 1000 casos se encontrou uma saída. Portugal, em 2008, pôs em funcionamento a linha europeia para crianças desaparecidas e exploradas sexualmente. Todas as pessoas que saibam de crianças desaparecidas devem ligar para o 116 000. E como são muitos, vou só falar de alguns, até porque sou pequenina e os nomes não são comuns. Já o Guia dos Direitos foi escrito sem demora, pelo Serviço Jurídico que não deixou nada de fora. Pondo o direito ao serviço dos mais pequenos, o Serviço do Atendimento Jurídico tem como principal objetivo prestar qualquer esclarecimento ou informação legal a nível dos direitos da criança, promovendo a efetivação dos mesmos através da casuística que nos chega e que tratamos diariamente. Para esta formação a nível do Sistema de Promoção e Proteção da Criança e do Jovem, às demais entidades que assim o solicitam. Falta a rede Construir Juntos, norte a sul do país, que ajuda crianças e jovens a terem uma infância feliz. No Instituto de Apoio à Criança em Coimbra, dinamizamos estratégias que promovem a integração social e escolar. Criamos pontes, construímos teias e potenciamos a sinergia das ações no combate à exclusão social de crianças e suas famílias. Ouvimos, valorizamos, envolvemos e capacitamos crianças e jovens para que se sintam parte da sua mudança. E porque também faz falta o tempo para brincadeiras, criou muitos espaços lúdicos, onde até se faz asneiras. No nosso setor promovemos o direito de brincar e o direito ao tempo livre, de uma forma saudável, respeitando sobretudo a liberdade de brincar da criança. Apoiamos instituições nesta área, nomeadamente ludotecas e espaços lúdicos, e temos diversos parceiros, como autarquias e PSS e outras instituições congêneres internacionais. Não se esqueça das crianças em cuidado hospitalar. Mandou uma carta aos doutores que aceitaram ajudar. Este serviço apoia crianças e famílias no contexto da educação, justiça e nos serviços de saúde, de forma a que o acolhimento, os espaços e o atendimento da criança seja mais humanizado. Para este trabalho, contamos com diversos parceiros, quer a nível nacional, quer internacional. Ao todo já ajudaram milhares de crianças em perigo. Felizmente para elas, têm no IAC um amigo. Mas o trabalho nunca acaba e nunca vai acabar, porque há sempre novas crianças a quem têm que apoiar. Às vezes nem sempre é fácil, nem tudo é ideal, mas com a vontade de todos não se tem saído nada mal. E como são muitos, vou só falar de alguns, até porque sou pequenina e os nomes não são comuns. Contamos com muitos apoios de pessoas e de empresas, a quem devemos carinho e muitas boas surpresas. No Instituto de Apoio à Criança, privilegiamos e promovemos o trabalho em parceria, potenciando uma intervenção mais concertada e mais eficaz e que nos permite contribuir para a adequação de medidas e políticas sociais nas áreas da infância e juventude, sempre em prol do superior interesse de cada criança e de cada jovem. E se pelas crianças que fomos só temos que agradecer, pelas crianças que somos não nos podemos esquecer. Muito obrigado por darem a cada criança amor, amizade, apoio e, fundamentalmente, esperança. Nós gostamos muito de dizer que como a criança não tem sindicato, não faz manifestações de rua, nem vota, tem que ter instituições e pessoas que as ajudem a ser mais felizes, a ter mais bem-estar e mais dignidade. E a todos os que ajudaram a não nos sentirmos sós. Obrigada pela presença e por nos darem voz. Até porque uma verdade é certa: crianças somos todos nós. Então, mais um filme do IAC para nos emocionar, não é? Que esta coisa das crianças, por muito fortes e metálicos que sejamos nas nossas abordagens, há sempre uma pontinha de emoção, e aqui na rádio temos sempre isso.
Eu queria agradecer a todos. Eu não sei se a doutora Dulce Rocha quererá acrescentar mais alguma coisa a este web meeting, mas ao contrário dos outros meetings, conseguimos não só terminar a tempo, como antes do tempo que previsto, que era ao 12h30. Portanto, como ainda temos um tempo, não sei se a doutora Dulce Rocha quererá acrescentar mais alguma coisa. Sim, posso acrescentar, porque gostei muito de ver o vídeo. Achei muito, muito interessante. Ainda não tinha visto com esta calma, não é? Foi tudo a correr e tal, e agora vimos-lo todo. Acho que ficou bem. Apesar de quando eu fui gravada estava um vento maluco, mas acho que está bem, a mensagem passou e está muito interessante, emocionámos-nos. Mas eu apenas, já que tivemos um bocadinho mais de tempo, queria dizer que a convenção é um instrumento muito importante, não é? Mas claro que, enfim, apesar de ser lei no nosso país, apesar de ser lei nos países todos que ratificaram, embora alguns com grandes reservas, temos de ver que há muitos países que estabeleceram reservas e depois acabam por não ficar obrigados a cumprir toda a convenção, estão a ver, portanto, enfim, há os países árabes, por exemplo, os Estados Unidos nem ratificaram a convenção, isto é para já, não é? Aliás, foi uma das grandes promessas falhadas do presidente Obama, não é? Não conseguiu aquela dificuldade entre o Senado e o Congresso, aquilo é uma coisa, porque ele não tem, tem de haver unanimidade nas duas câmaras, e há uma câmara que ele nunca domina, não é? Portanto, é muito difícil, nem mesmo Clinton, a Hillary Clinton estava muito interessada nisso e não conseguiu. Ele, em entrevista recente, diz que foi uma das coisas que mais lamentou durante o seu mandato. Sim, eu não vi essa entrevista. A não ratificação pelos Estados Unidos da Convenção dos Direitos da Criança. Pois, isto é uma coisa quebrada aos céus, não é? Mas, enfim, nós temos sempre este desafio de querer sempre melhor, não é? E já que tenho tempo, vou dizer também que este ano, apesar de ser um ano que tem sido muito atípico por causa da pandemia, nós continuamos com a nossa reestruturação dos serviços, que nos foi aconselhada, e realmente temos seguido à risca todas as recomendações da Fundação Manuel Violante, que tem sido nossa parceira neste objetivo de reestruturar, tornar os serviços mais modernizados, porque nós temos de seguir, de ser atualistas, não apenas na interpretação das leis, mas também nestes aspectos organizativos, e decidimos também que, como agora há uma facilidade maior de informação através das nossas newsletters, do IAC em Notícia, do IAC Conhecimento, que talvez fosse mais, enfim, que devíamos explorar mais a edição de uma revista. Fosse uma revista mais temática. Temos um conselho consultivo de ilustres especialistas dos direitos da criança em imensas áreas do saber, desde o direito, obviamente, à sociologia, à psicologia, à educação. Temos professores notáveis, temos pessoas de grande craveira intelectual. Esta pandemia atrasou-nos nas nossas reuniões, mas em breve teremos de fazer desta forma, evidentemente, não podemos fugir às necessidades, não podemos juntar 20 pessoas à mesma mesa e, olha, temos de encontrar outras formas de comunicação, mas vamos apostar então na nossa nova revista. A primeira revista está quase
a sair. A diretora da revista continua a ser a nossa doutora Clara Castilho, que já era diretora do Boletim, depois de termos connosco a Matilde Rosa Araújo, que além de fundadora foi diretora do Boletim durante muitos anos, mas então tivemos de abandonar esse projeto do Boletim porque deixou de fazer um bocadinho sentido. Agora continuamos com uma ligação forte através da revista e vamos convidando pessoas com grande categoria para nos ajudarem. O primeiro convidado foi o do doutor Sr. Conselheiro Armando Leandro, que é um nome incontornável, além de ter sido meu professor, foi mestre também, porque ele criou discípulos por aí, e eu fui uma delas. Ele conseguiu teorizar e conseguiu elevar não apenas o Estatuto da Criança para um patamar mais alto, como também o próprio direito da criança, não é? Atualmente, se podemos dizer que o ramo dos direitos das crianças do direito das crianças está autonomizado, também o devemos um bocadinho a ele, porque ele no Centro de Estudos Judiciários criou essa cadeira, era ainda direito dos menores a da família, mas agora, porque foi criado antes da Convenção, mas agora decididamente o direito das crianças penso que tem esse estatuto de ramo autónomo e a ele muito se deve. Mais uma vez agradeço ao João Pedro Costa e ao professor Rui Pereira, porque de facto enriqueceram este nosso webinar neste dia véspera da comemoração. Comemoração é um termo muito bonito, não é? Porque não apenas memoriza, como diz que é connosco, não é? Que é partilhado e lembra ao coração. Comemorar é uma palavra bonita e merece. Enquanto que aqueles dias tristes, como o de ontem, por exemplo, nós assinalamos estes dias bons, temos de os comemorar. Muito obrigada a todos e foi um gosto estar convosco. Celebramos então, obrigado doutora Dulce Rocha, celebramos então os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança em Portugal e no Mundo. Obrigado a todos os que estiveram, obrigado ao professor Rui Pereira, obrigado à Fernanda Salvaterra e a toda a equipa do IAC, que um especial abraço ao doutor Manuel Coutinho e a todos os que participaram. Há aqui só uma nota que eu acho que posso deixar ao IAC, alguém que diz, Wanda Nunes, estes webinars seriam muito bons se fossem a partir das 17 horas, porque os colegas que estão em aulas não têm oportunidade para participar. Estou completamente de acordo. Enfim, também depois as disponibilidades dos palestrantes não serão também tão óbvias a esta hora, mas já agora agradeço a todos, agradeço ao IAC também o convite para moderar este trabalho. Confesso que preferia que fossem os miúdos da Rádio Miúdos. Estamos disponíveis para, nós que também estamos a celebrar o 5º aniversário, estamos disponíveis para o IAC, para todos os que participaram em qualquer aspecto que possa providenciar um pouquinho mais de segurança às crianças. E eu fico só com esta frase que eu vi, já não sei se foi a doutora Dulce, se foi uma citação, mas vamos todos tentar trabalhar para que estes obstáculos reais possam realizar utopias possíveis. Então, bom dia e muito bom trabalho durante estes dias. Obrigada.